Sejam bem-vindos a mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o primeiro web congresso condominial, com esse circuito de lives tão grande sobre o mercado de condomínio que a gente vem acompanhando e alguns assuntos que, na verdade, tomaram uma proporção gigante com a pandemia, com o uso da tecnologia, o uso da Sérgio Craveiro, junto com o Guto, enfim, junto com alguns grandes nomes aí do mercado condominial, se juntaram e fizeram o primeiro web congresso condominial. Foi um congresso incrível, com muitas informações, muitas pessoas importantes participando. Eu vi ali compliance, eu vi ali tecnologia, eu vi engenharia, e eu tive a oportunidade de participar de um talking show com respostas, perguntas e respostas referente ao mercado condominial. Acho que ficou muito bacana. Esse programa de hoje vai ser pensado em homenagear esse primeiro web congresso, essas pessoas que fizeram a diferença nesse momento diferente que a gente está vivendo aí do nosso mundo condominial. Eu queria deixar aqui então as saudações condominiais para o Daniel e mostre aí um pouquinho como foi o nosso primeiro web congresso. Sejam muito bem-vindos ao primeiro web congresso condominial. Bom dia, meu amigo Daniel. Bom dia, meu amigo Sérgio. Bom dia a todos do Brasil inteiro. Bom dia, Daniel. Bom dia, Alessandro. Saudações condominiais, Brasil! Muito obrigado por estarmos juntos aqui hoje. Está começando o primeiro Web Congresso Condominial do Brasil. Importante, inscreva-se em todos os canais que estão transmitindo, ok? Curte lá, segue a fanpage do Facebook. Meu querido amigo Alexandre Prandini, da MR Síndicos, aqui presente. Que honra também a sua presença, um dos síndicos mais respeitados e renomados aqui do estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, querido. Saudações condominiais. Saudações para todo mundo, que é um prazer estar aqui, um orgulho, com esse time enorme aqui, com tantas pessoas boas falando, tantas informações, né? Estamos aqui para cooperar e para transformar esse nosso mercado. Eu acho que a gente está participando aqui de uma transformação. E a partir de agora a gente vai trazer o modelo perguntas e respostas, onde eles terão um tempo de resposta definido, tá? Nós vamos começar pelo Alexandre Prandini, tá bom? Primeiro vai ser o Alexandre Prandini, esse que se apresentou aqui por último, pela ordem de fala. Alexandre, qual o maior desafio na retomada de condomínio, na tua opinião? Bom, o maior desafio, na verdade, é dividido em duas partes. A primeira é uma parte operacional, que eu acho que a pandemia surpreendeu muitas pessoas, e a gente não tinha muita noção do que fazer, de como fazer, fechamento de área, muitos síndicos se sentiram muito inseguros em fechamento de área, e isso foi uma grande dificuldade para bastante pessoas. Acho que a gente conversou até, Daniel, numa live que nós fizemos, que as lives ajudaram muito as pessoas a terem a noção do que fazer, porque ninguém estava preparado, né? Então, eu acho que esse foi o primeiro desafio. Agora, o segundo desafio, e eu acho que não menos importante, acompanhei agora o André falando, da Superlógica, que revolução a gente acabou recebendo no nosso mercado, né? O síndico que ele não está preparado para fazer uma assembleia virtual, que não está preparado, de repente, para fazer até uma assembleia presencial, ele teve que ter uma rápida absorção de uma tecnologia muito nova para poder atender às necessidades da gestão, né? E, para você ter uma ideia, eu ando conversando com algumas pessoas de portaria virtual e a demanda da pandemia andou atingindo até a própria portaria. Porque essa quantidade, como o André mesmo falou, dos lockers, né? Essa quantidade de entregas que acabaram recebendo dentro dos condomínios por conta da internalização dos moradores, acabou atingindo a frequência de chamados dentro das portarias. Então, isso também é um problema para toda a área comunitária. Pegando um exemplo só. Então, eu acho que são duas grandes oportunidades da gente crescer. A primeira, operacional, e uma segunda, de absorção do novo mercado, do novo normal que a gente tem. Qual o segredo de um trabalho de cobrança de cotas condominiais em épocas de pandemia, na tua opinião? Que acho que é um assunto bem pertinente para se falar nesse momento, não é?
Diria que é o âmago da nossa gestão durante a pandemia é a cobrança, né? Quando veio a pandemia, o primeiro pensamento de todo mundo foi, poxa, a cobrança, a inadimplência. E até também foi uma live que nós fizemos, a gente fez tanta live que eu nem lembro qual foi, mas a gente comentou o seguinte, a cobrança ela vai ser impactada a partir de junho, julho. E as pessoas muito preocupadas, e eles se esqueceram, muitas pessoas se esqueceram eu vi a Tárcia falando a questão de você ter uma política de cobrança muito bem feita, né? Então, assim, se esqueceram de estabelecer, junto com o conselho, um modo de cobrança. Qual é o acordo que você pode fazer com o morador, qual é a sua permissibilidade de admitir um certo parcelamento, qual é a entrada que você vai poder aceitar de um morador que está passando por dificuldade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a dificuldade maior de você fazer a gestão de uma cobrança é entender a capacidade de pagamento do morador. Então, uma reflexão. Um morador que teve um comércio que foi fechado por 2, 3 meses, obviamente ele vai ter um impacto muito grande dentro do potencial de pagamento dele. Uma pessoa que é empregada pode ter um valor reduzido de salário, mas ainda assim você consegue dar uma estabilizada maior. Então, o grande segredo da cobrança é você, primeiro, ter, junto com o conselho, bem estabelecido uma régua de cobrança. Essa régua de cobrança ela tem que ser o tempo todo discutida conforme for a evolução dos casos. A partir desse momento que a régua de cobrança está estabelecida e vem vindo os casos, analisando rotineiramente os casos e a possibilidade de acordo, o que o síndico tem que ter na cabeça é sempre, eu preciso criar fluxo de caixa para o condomínio e não prejudicar o morador. Então, essa situação ela tem que ser muito bem delineada. Óbvio, a gente tem a questão do Código Civil, a gente tem a questão das convenções, que às vezes doutrinam a forma de cobrança que você tem que fazer, mas você tem que entender a particularidade daquele morador e também ajudá-lo a não voltar a inadimplir e também conseguir fazer o pagamento do que está inadimplente. Uma coisa importante que eu venho dizendo desde o início da pandemia é fazer a comunicação da importância da cota condominial. Recentemente eu participei de uma matéria do Síndico.net explicando muito sobre isso, a importância da comunicação de para onde vai o recurso que você paga do seu custo condominial. Eu pego muitos moradores falando, poxa, mas isso não é importante. Não, isso é importante, tem famílias dependendo daquilo, o porteiro, o zelador, as pessoas que prestam serviço para o condomínio. Se você quebra essa cadência de pagamento por algum motivo, você interrompe várias outras. Então, é importante que você faça esse reforço, né, ético até, né, de pagamento da cota condominial, para fazer com que as pessoas façam um esforço de pagamento do condomínio. Lembrando que o custo de inadimplência de condomínio é muito pequeno. Perto de um cartão de crédito, por exemplo, é ridículo. Então, as pessoas preferem atrasar o condomínio do que o cartão de crédito. O trabalho do síndico é mostrar para eles que a importância da cota condominial é um pouco maior. Você tem que ter uma preferência, de uma certa forma, para poder manter essa cadeia bem alinhada. Então, eu digo que fazer uma rotina de cobrança muito bem próxima dos moradores do conselho e também fazer esse apelo de convencimento dos moradores. O que a pandemia colaborou para a gestão profissional de condomínios, na tua opinião? É ruim esse negócio, né? Porque a gente quer voltar na pergunta do outro sempre. É tão boa. Bom, é o seguinte, na verdade, a pandemia mudou demais nosso mercado, como a gente vem falando aqui, acho que ficou claro aqui nessas nossas discussões. Eu tive que mudar o meu conceito. Como todo mundo sabe, eu sempre fui muito ligado à tecnologia, sempre fui muito interessado em embarcar tecnologia na gestão condominial. Então, as minhas apresentações, por exemplo, para a gestão condominial, sempre tem uma interface de ligação de tecnologia com os conselheiros, enfim. Mas a pandemia, ela potencializou, a Vânia estava falando aqui a questão da agência, ela potencializou o meu poder de ter mais condomínios. Hoje eu tenho pelo menos o triplo de potência de ter mais condomínios do que eu tinha antes. Então, para vocês terem uma ideia, o meu morador consegue falar comigo hoje via Zoom, através de uma agenda que eu já deixo disponível dentro da telinha, dentro dos condomínios, já estou fazendo circular embaixo, quer falar com o síndico, clique aqui, ele agenda, já tem uma... Então, assim, eu transformei a minha maior dificuldade, que era estar presente no condomínio, com o meu maior diferencial. Eu crio uma faixa de horário, tô dando dica aqui, hein, pessoal? Eu crio uma faixa de horário onde eu atendo as pessoas via tecnologia, e aquele morador que falava, pô, nunca falo com o síndico, não existe mais.
Isso não existe mais. Então, assim, isso é uma das coisas. As outras coisas, assim, eu posso dizer que eu bati uma meta minha. Quando começou a tecnologia, eu falei, meu Deus do céu, como você bem sabe, Daniel, a questão da Assembleia Virtual, eu vi o André falando que ele faz há 10 anos, queria ser igual a ele, mas eu faço há 3 anos, pelo menos, a Assembleia Virtual. E eu fiz muitas assembleias já. E quando entrou a pandemia, 90% da minha carteira já estava em Assembleia Virtual e eu rodando em cima disso e os outros 10% pedindo isso. E aí eu consegui executar todas as minhas assembleias necessárias dentro de Assembleia Virtual. E aí eu consegui fazer 2 coisas que para mim foi incrível. Eu consegui aprovar uma portaria virtual por Assembleia Virtual e ser contratado por Assembleia Virtual. Então, para mim, isso foi muito legal e me mostrou que o mercado mudou demais. Então, assim, estou fazendo esses comentários para vocês entenderem assim. A pandemia, ela trouxe, escancarou aqui para a gente algumas oportunidades onde a gente vai ter que mudar a nossa cabeça. Estava comentando a questão de informação. Hoje em dia, a informação para o mercado condominial está se transformando. A gente falou da questão técnica, né? Essas questões técnicas, antigamente, você tinha que ler, você não conseguia ler, você precisava de um engenheiro. Isso você, mesmo alguns engenheiros davam algumas informações até erradas, né? Então, assim, hoje a coisa está muito mais simples. A questão jurídica também, ela era muito técnica, hoje você já tem um conceito mais simples, já tem livros que te dão um embasamento mais simples, então você tem um poder maior de informação na mão. Então, eu acho que a gente está moldando o nosso mercado. Essa pandemia, ela moldou demais algumas coisas. Eu acho que você que é síndico, você que está querendo ser síndico, tem que entender que a uberização desse mercado já passou. Então, o cara que entrou para fazer um complemento de renda com a questão da sindicância profissional, ele não vai mais fazer isso. Ou ele é síndico, ou ele não é. E a questão do que se transformou a sindicância profissional depois da pandemia, eu acho que se você não tiver um aparato tecnológico, se você não entender que você, na verdade, vende a taxa de bem-estar, né? O síndico, na verdade, ele vende a taxa de bem-estar. Você está lá porque alguém não quer ser síndico por um bem-estar de não tocar o interfone. Eu não sou síndico no condomínio que eu moro porque eu não quero o meu interfone tocando meia-noite falando da água. Então, assim, não quero. Agora, eu presto esse serviço, então eu ofereço bem-estar para as pessoas. Eu acho que você tem que entender isso. Depois da pandemia, isso veio muito forte. Eu percebo que há uma demanda muito grande no mercado nesse sentido, do síndico que traz o melhor recurso de facilities, mas no sentido de deixar o condomínio funcionando redondamente, né? A Vânia estava comentando da questão do acontecer alguma coisa, o porteiro e o zelador não estarem bem preparados. E isso foi uma chave para a pandemia, né? Se você tiver uma equipe muito bem preparada, qualquer emergência que você tinha no condomínio era uma coisa fácil. Então é isso, eu acho que se transformou em uma coisa muito mais moderna a sindicância. O grande diferencial aí depois da pandemia que se transformou foi o síndico se tornou muito mais moderno e muito mais próximo de um CEO do que realmente de um síndico. E fazendo minhas considerações, eu só tenho a agradecer, Daniel, toda a oportunidade que você tem dado para o mercado, tem me dado também das lives que a gente vem participando. Eu acompanho como eu posso, como você bem sabe, né? Sempre com uma participação minha, alguma pergunta, alguma ajuda. Sou apaixonado pelo que a gente faz, a gente tem muito que crescer. Eu quero muito lembrar você. Eu estou acompanhando, eu estava aqui, estava com fone de ouvido escutando. Poxa, o André falou 165 bilhões, isso é muita coisa, alguns países têm esse volume. Então, assim, é muito dinheiro, é muita oportunidade, mas, assim como aquelas pessoas que deixaram de participar da sindicância ou do conselho por uma questão de pressão, essas pessoas limparam o mercado para os profissionais que realmente vieram qualificados, vieram querer fazer alguma coisa. Então, só te agradecer a estar ajudando a transformar esse mercado mesmo. Conte comigo para o que você precisar. Muito obrigado, meu querido. O Pradini fez uma live maravilhosa lá comigo no Instagram. Se vocês quiserem, vão lá no Instagram do Papo 2 horas. Era para ser 1 hora de live, mas a gente dobrou, viu? O tamanho foi o pedido lá e o sucesso da live. E em breve faremos outras aí, sem dúvida, tá? Muito obrigado pela tua participação. Até a próxima, não é? É isso aí, pessoal. Você viu que bacana que foi? Foi um baita de um congresso, um baita de um evento, uma forma nova de se fazer as coisas e uma forma nova de levar informação. Eu acho que isso também chegou para ficar, assim como a Assembleia Virtual, as reuniões virtuais, enfim. E é isso, eu queria trazer um pouquinho da informação para vocês de como foi. Eu acho que vocês conseguiram sentir. Se você quiser assistir na íntegra, fica à vontade, vai aparecer aqui o endereço do site lá do Papo Condominial, que é onde vai estar postado isso. Está lá no Sérgio Craveiro, está no Papo Condominial, enfim, deixa eu colocar todas as informações aqui.
E se você gostou desse programa, não esquece de dar um joinha aqui, diz pra gente que você está gostando da nossa programação, está gostando da nossa informação que a gente está trazendo para você. E para você que não acompanha o nosso canal, ajude a gente a crescer. Por favor, se inscreva no canal, é muito importante. E para as pessoas que não me acompanham nas redes sociais, por favor, acompanhe. Você pode me encontrar com o Prandini Alexandre, eu também estou dentro da Mr. Síndico, e também você tem um canal do nosso programa, que é o Síndico em Ação. Vai aparecer aqui embaixo todas essas informações. Grande abraço para vocês e até o próximo programa.